Você sabe como produzir um frango orgânico com certificado? O produto exige muito conhecimento técnico para seguir a legislação brasileira. O seu Carlos Caetano é o primeiro produtor a receber o certificado de produção de frango orgânico do Centro-Oeste. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Marcelo Lara. A granja do seu Carlos Caetano, em Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal, é a quarta criação de frango orgânico certificada no Brasil. Atendeu todas as exigências da legislação brasileira. Seu Carlos está vendendo, no momento, cerca de 200 frangos orgânicos por mês. Isso representa apenas 30% da capacidade instalada que ele já investiu. Seu Carlos, quais foram as etapas para conseguir essa certificação? Na verdade, são 3 etapas, né, Marcelo? Tem uma primeira aqui, onde você elabora o plano de manejo, né? E que basicamente você descreve todo o seu processo de produção, desde o momento em que você adquire o pinto de um dia até o momento em que ele vai para o abate, passando também pela aquisição dos insumos para a fabricação da ração, os mecanismos de prevenção de doença, enfim, tudo isso está descrito no plano de manejo. Posteriormente, esse plano é submetido à avaliação da auditoria, né, da certificadora. A certificadora, então, interpreta tudo que ali está escrito e vê se está de acordo com a legislação de orgânicos. E, finalmente, ocorre o processo de auditoria propriamente dito, quando o auditor da certificadora vem até a propriedade para verificar se tudo aquilo que você disse que iria fazer no seu plano de manejo está de fato acontecendo. Agora, quanto tempo o senhor espera recuperar o investimento que o senhor fez aqui? Quanto tempo levou para fazer essa certificação? A certificação propriamente dita foi em torno de 6 meses, mas ela é renovada anualmente. Na renovação, obviamente, o tempo é menor, até porque você já tem experiência do período anterior. Em termos de retorno do investimento, a nossa previsão é entre 8 e 10 anos. Por que isso acontece? Por que o prazo é tão longo hoje? Porque a escala de produção ainda é muito pequena. Então você tem ainda muitos poucos participantes da cadeia produtiva e na medida em que você tem uma escala maior, nós temos certeza que a gente vai conseguir reduzir o custo e com isso recuperando o investimento em menor tempo. Agora, dentro dessa sua experiência, a diferença que o consumidor ele ainda não consegue fazer em relação ao que é o frango caipira e o que é o frango orgânico? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, o frango caipira é um dos aspectos que você não tem controle, porque como não existe ração orgânica no mercado, certamente ele vai estar comendo uma ração convencional. Isso significa que pode ter transgênico, significa que foi uma ração produzida, soja e milho, que são a base da ração, com agrotóxico, com pesticidas, com herbicidas, enfim, com todos os mecanismos que hoje estão sendo criticados e questionados. Então o frango orgânico, ele segue a legislação e o frango caipira não? Perfeito. Na verdade, nós temos uma legislação que define claramente quais são as regras que caracterizam a produção orgânica, no caso aqui nosso frango orgânico. Na produção caipira, o que você tem, na verdade, é um conceito do senso comum, da tradição, do que é um frango caipira, que é basicamente aquele que é criado de maneira absolutamente solta no quintal, mas, por outro lado, que recebe, né, como eu disse, uma ração que pode ter contaminação com pesticidas, enfim, com agrotóxico, enquanto que a produção orgânica certamente não vai ter nada disso. Muito obrigado pelas informações. E aí, no caso do frango orgânico em relação ao frango caipira, o frango caipira chega a demorar até 3 vezes mais de tempo para chegar no abate. Marcelo Lara, de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, para o Jornal da Pecuária.